Então vejam, vocês compreendem? A gente comunga para estar unido a Cristo, a gente comunga para ser igreja. Olha, a igreja não é a reunião dos cristãos. Não é nossa igreja. A gente se reúne, vamos fundar uma igreja. Amanhã de noite, todo mundo lá em casa para fundar uma igreja. Isso não é igreja. Isso é sinagoga de Satanás. A igreja de Cristo foi fundada por Cristo. A igreja de Cristo, ela se sustenta, veja, na doutrina dos apóstolos, no pastoreio dos sucessores dos apóstolos e no pão da Eucaristia. Comungando a Eucaristia, a gente se une ao Cristo vivo. É por isso que a igreja é viva. Ninguém a pode destruir, ninguém a pode acabar com ela, ninguém a pode dividir. O Espírito nos una num só corpo. Por isso a gente comunga, para ser igreja. É por isso que quando alguém divide a igreja, não pode comungar. E quando eu falo igreja, é sua paróquia. O pecado nos afasta da igreja. Por isso a gente não pode comungar. Como é que eu vou estar? Eu expliquei hoje de manhã. Como é que eu vou comungar o corpo de Cristo se estou destruindo o corpo de Cristo, rasgando o corpo de Cristo? Compreendem? E por último, já disse também, a Eucaristia nos prepara para a ressurreição. Por isso, por favor, quem pode comungar, não deixe de comungar. Por favor, não comungar é uma coisa grave. Olha o que eu vou dizer agora. Nosso Senhor vê tudo. Se uma pessoa não pode comungar, está numa situação que não pode, Nosso Senhor, na misericórdia dele, vem ajudar aquela pessoa. Já expliquei hoje de manhã. Essa pessoa, ela recebe a graça de Cristo pelos irmãos que comungam. Porque se os membros comungam, o corpo todo se enche de vida. Mas uma pessoa que pode comungar e não comunga, porque não quer se confessar, entende? Ou porque não liga, eita, que esse negócio, pense, é uma conta grande para pagar. Como é que você vai ficar bom de uma doença se não toma o remédio? O remédio contra a morte é a Eucaristia. O remédio, eu vou repetir, o remédio contra a morte, porque a morte vai engolir você, não tem jeito. Ela começou a engolir você quando você foi gerado. Não tem jeito, a gente caminha para a morte. E nesse mundo não tem nada que faça a gente vencer a morte. O único remédio para a morte é a Eucaristia. É receber o Senhor que venceu a morte, cheio do Espírito Santo. Veja. Então você se privar disso, você não comungar, podendo ter comungado, se prepare. Porque isso não é uma brincadeira. Não é uma brincadeira. Tem mais uma coisa, a gente quando celebra a Eucaristia, eu já disse hoje, celebra pelos vivos e pelos mortos. E aqui eu vou chamar a atenção para uma coisa que anda meio esquecido, que os mais velhos sabiam e os mais novos não sabem por culpa nossa, dos bispos e dos padres, que às vezes esquecem de pregar algumas partes da doutrina católica. Prestem atenção. A missa é oferecida pelos vivos e pelos mortos. Os mortos precisam do sacrifício da missa. Então aquele costume bonito, a Escritura diz, no primeiro livro dos Macabeus, é um pensamento justo e piedoso rezar pelos mortos. Então um conselho, viu? Morreu alguém da sua família, alguém que você ama, no primeiro ano da morte, todo mês mande celebrar a missa. Todo mês. Depois de um ano, pelo menos todo ano. Agora, mandar celebrar a missa, aqui tem uma coisa mal explicada e mal entendida. Mandar celebrar a missa não é dizer, ô padre, reze pelo meu irmão que morreu.
Isso não é mandar celebrar a missa. Rezar na missa pelos mortos, a gente reza. Mas eu estou falando não é nisso. Eu estou falando em aplicar a missa. O que é isso? Vou explicar. Vou pegar um exemplo meu, da minha mãe. Minha mãe morreu há 5 anos atrás. O que é que eu faço? Bom, eu fiz isso que eu disse para vocês. No primeiro ano, todo mês eu celebrava a missa por ela. Todo mês, no dia 2 de cada mês, porque ela morreu no dia 2 de setembro. Mas como era isso? Porque rezar por ela, eu rezo em toda a missa. Toda a missa eu me lembro da minha mãe. Mas isso não é aplicar a missa. É diferente. Aplicar a missa é eu trazer uma coisa minha, porque a missa já é por todo mundo, já é por ela. Mas eu quero juntar naquela patena alguma coisa minha. Aí eu trago uma esmola, uma espórtula. Eu celebro a missa. Depois eu pego um dinheiro e dou para a paróquia. Digo, isso foi uma missa que eu celebrei pela minha mãe. Quer dizer, veja, a missa já tem um valor infinito, mas é o meu modo de participar da missa. Então, mandar celebrar a missa não é dizer, padre, reze pela Mariquinha. Pela Mariquinha ele pode rezar. Pela Mariquinha eu posso rezar e você pode rezar. Agora, aplicar a missa, só você pode fazer. É pegar do seu dinheiro, do seu trabalho, do seu suor. Você não sabe que o bolso é o órgão mais sensível do corpo humano? Não é o bolso? É onde dói mais. Pois é, pegar e a igreja, como não é um balcão de negócio, a espórtula da missa é mínima, é quase que simbólica. É um modo de eu dizer, Senhor, eu quero participar desta missa, trazendo este dinheiro que é fruto do meu trabalho, como aquele óbolo da viúva do templo. E te peço com essa coisa que é nada, Senhor. Veja, olha, por misericórdia, no teu sacrifício para essa pessoa que eu amo. É isso que é aplicar a missa. É interessante, repare como a gente aprende as coisas erradas. Às vezes a gente briga de foice se o padre não disser o nome. Dizer o nome da missa não serve para nada. Porque não interessa que as pessoas saibam o nome. Interessa que Deus saiba que você deu aquela espórtula e está aplicando a missa. Isso é que interessa. Entende? Por exemplo, eu aplico a missa pela minha mãe, não digo a ninguém. Não diga a ninguém que é missa por ela. Nosso Senhor sabe o que eu estou fazendo. Mas não, tem que dizer o nome e o apelido. Não é? Josefa está conhecida como Zefinha. Não tem nada a ver. Compreendem? Pode dizer o nome, mas não, esse não é a questão. A questão é a gente aplicar a missa. Pode olhar no livro dos Macabeus, pode olhar. Judas faz uma coleta e manda para Jerusalém, para que se reze pelos soldados caídos e ofereça no templo um sacrifício pelos soldados. O sacrifício verdadeiro é o sacrifício de Cristo. Sacrifício do vosso agrado e salvação do mundo inteiro. Então a igreja desde o começo, na sabedoria dela, regulou. Disse, olha, não precisa trazer peru, não precisa trazer inhame, macaxeira, não precisa trazer um saco de farinha. Está aqui uma espórtula, a espórtula é pequena, porque o rico não se ensoberbece e o pobre não é humilhado. Está aqui uma espórtula, R$10, R$5, está aqui, é essa. Então quem quiser trazer sua oferta para aplicar a missa, é esta. E este dinheiro só pode ser usado para o culto divino e para a manutenção do clero. Sempre foi assim. Entende? É um modo simples, justo e decente de cumprir de dar aos fiéis a chance de unir
o seu sacrifício, uma boa obra sua, ao sacrifício de Cristo. Estou dizendo isso porque isso é uma coisa séria. Tem muito defunto que nunca viu a cor de uma missa. Às vezes parente de você nunca mandou celebrar uma missa. Não façam isso. Quando vocês morrerem, vocês vão ver o valor disso. Pelas almas do purgatório, sim, mesmo por quem você não conhece. Sim, aí é um ato de caridade enorme. Um ato de caridade enorme. Por aqui, pronto, pelas almas do purgatório, aí entram esses, meu filho, que ninguém manda celebrar, veja. Entende? Não, veja, a doutrina da igreja não é brincadeira, minha gente, é coisa séria. É coisa séria. Tá certo? Então, aí eu vejo tanta gente chorando, com saudade do meu pai, da minha mãe, do meu filho. Ao invés de ficar nesse lenga-lenga, mande celebrar a missa por ele, que é muito mais útil. Pelo menos chore de um jeito proveitoso. Você manda celebrar a missa, depois chore. Agora, chorar sem ajudar a pessoa não adianta nada. E a missa é pelos vivos e pelos mortos. Eu posso colocar a intenção. Como eu posso até fazer isso, olhe. Chegar, olha que coisa, eu posso chegar na sacristia e dizer, coloque aqui uma intenção, por favor. E qual é? Não, só coloque por uma intenção. Está aqui a espórtula, pronto. Deus sabe a intenção. Olha, isso é quando eu falo coisa que o diabo fica, coisa que o diabo, está vendo? Passa o rabo assim, olha. Ele passa o rabo na caixa de som. Veja. Então, compreendem? Então, não precisa o povo saber. É Deus, a missa é para Deus. A minha bisavó Rosa, que era muito sabida, minha bisavó Rosa era uma velhinha muito sabida. Eu chegava lá na casa dela, ela estava fazendo bico, aquelas coisinhas de palha, e cantando o ofício da Imaculada Conceição. Passava o dia, sentadinha, agora lábios meus, o dia todinho. A velhinha era sabida, ela mandava um dinheirinho todo mês para os frades da Terra Santa, para que eles celebrarem missa por ela, celebrassem quando ela morresse. Veja, lá eles não vão dizer, é por Dona Rosa, que eles nem sabem quem é. Não, é pela intenção do doador, da pessoa que doou. Deus sabe quem são as pessoas que doou. Deus sabe, é Deus, é lindo isso, é Deus, vosso Pai, que vê o que é oculto. Compreendem? Então preste atenção a isso.